Galera, o Vasco venceu a equipe do Bangu por 2-0 e conseguiu a segunda colocação da Taça Guanabara. Agora a equipe do Vasco tem vantagem no confronto contra o Flamengo no próximo domingo, né? O Vasco joga pelo empate para avançar na final do Campeonato Carioca, né? O gol aí foi de Gabriel Peck e Pedro Raul. Pedro Raul que estava muito nervoso na partida, né? Não sei o que está acontecendo com esse jogador, né? Que hoje estava muito nervoso, né? E por pouco aí não levou cartão para poder ser expulso do jogo, né? E, e conseguiu hoje fazer mais um gol, né? O Pedro Raul agora tem 7 gols pelo o Vasco, né? Gabriel, não, o Alex Teixeira também perdeu um pênalti também pelo time do Vasco ainda no primeiro tempo, mas o Vasco conseguiu a vitória e conseguiu a segunda colocação, que é muito importante na decisão da semifinal do Campeonato Carioca. Já temos já as decisões, né? Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. Galera, eu separei um corte aqui do programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Vasco e Bangu. Fortaleza, hein? Não duvide de Fortaleza, que muitas vezes o tricolor surpreende. Mas o assunto agora é o Vasco, que recebeu e venceu o Bangu em São Januário e acabou encerrando a Taça Guanabara, acabou ficando com a segunda classificação, a segunda colocação geral na classificação do Campeonato Carioca. Então é Fluminense em primeiro, Vasco em segundo. Vamos lá, os detalhes do jogo com a Roberta Barroso. Fã de esporte, o Vasco já entrou em campo classificado para a semifinal do Campeonato Carioca por conta da derrota do Botafogo para a Portuguesa, mas precisava definir o lugar na tabela de classificação. E ao vencer o Bangu por 2-0 aqui em São Januário, terminou em segundo lugar, ultrapassou o Flamengo e enfrenta o rubro-negro na semifinal com a vantagem do empate. O primeiro gol do Vasco saiu aos 4 minutos da primeira etapa. Lateral cobrado por Paulo Vitor, Gabriel Peck fez 1-0 de cabeça. O Vasco continuou pressionando pelo menos nos 20 primeiros minutos. Mas depois da parada técnica, o Bangu cresceu na partida, teve pelo menos 3 boas oportunidades e assustou o Vasco ali no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Capasso tentou de cabeça, o goleiro do Bangu fez a defesa, Pedro Raul ainda cabeceou, mas já estava impedido no lance. Até que aos 41 minutos, o juiz marcou pênalti em cima de Paulo Vitor do Vasco. Alex Teixeira pegou a bola para cobrar, mas parou no goleiro do Bangu. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Vasco teve outra boa chance com o Gabriel Peck, mas dessa vez ele mandou para fora. O Vasco teve muitas dificuldades, principalmente nessa segunda etapa, de construir as jogadas, e o Bangu seguiu ali assustando. Tanto que Gabriel Martins chutou da entrada da área, Léo Jardim fez a defesa, a bola bateu no travessão e naquele momento a torcida do Vasco começou a cobrar. Ei Vasco, vamos jogar! Aos 30 minutos, Adson levou o segundo cartão amarelo por falta em Nenê. Foi expulso, o Vasco com um jogador a mais. Ainda teve dificuldades de se impor na partida, mas aos 46 minutos, depois de cobrança de escanteio de Nenê, Pedro Raul fez de cabeça 2-0, placar final. Não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. Procurar descansar, absorver o que a gente fez de bem, o que a gente pode melhorar. O professor vai nos passar isso durante o restante da semana. E com certeza tentar repetir a nossa grande atuação para ir lá e cumprir o nosso objetivo de se classificar para a final. Hoje era um jogo muito importante e a gente conseguiu essa vitória, que vamos com esse apoio, né, da torcida e também com essa vantagem do empate, né? Claro que a gente vai entrar para ganhar sempre, mas eu estou muito feliz e vejo que o nosso time está cada jogo mais evoluindo. E é isso, agora é descansar e focar, porque segunda já tem a primeira semifinal. Aí, então, já temos os dias, inclusive, definidos, né? Fluminense e Volta Redonda fazem o primeiro jogo no domingo no Raulinho de Oliveira. Então, o Volta Redonda, que ficou em quarto, é o mandante do primeiro jogo, no domingão. O Flu tem a vantagem do empate
Lembrando que são 2 confrontos na semifinal, né? Depois, na semana que vem, a gente tem o jogo da volta, provavelmente no domingo também. Vasco e Flamengo, esse jogo vai ser na segunda-feira, o primeiro jogo mando do Flamengo no Maracanã. O Flamengo ficou em terceiro na Taça Guanabara, o Vasco, como a Roberta explicou, ficou, podemos dizer, é o vice-campeão da Taça Guanabara. O Vasco que tem a vantagem do empate. A torcida ficou brava, cabreira lá em São Januário, exatamente porque se saísse o gol do Bangu, que quase aconteceu, o Vasco perderia a vantagem nessa semifinal contra o Flamengo. Mas não, conseguiu a vitória, ainda fez o segundo gol e conseguiu, então, a vantagem em 2 jogos contra o Flamengo. 2 jogos daqueles, hein, Antero? Cresce até a importância da taça do Campeonato Carioca em função do que está acontecendo com o Flamengo, né? E esse jogo, todos os olhares vão para Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda na outra semifinal. Sim, e o Vasco, a Roberta fez um resumo impecável da partida. O Vasco deu a impressão de que ganharia com facilidade, mas o Bangu, ajustadinho sob o comando do Felipe. O Felipe, que foi um ídolo da torcida vascaína, deu trabalho, né? Ainda teve a defesa do pênalti para deixar o torcedor um pouquinho mais cismado. Aí, embora com esforço e com um jogador a mais, veio o gol. E os que marcaram são os 2 artilheiros da equipe, Gabriel Peck, o Pedro Raul, cada um com 5 gols. 5 gols também tem Pedro e Gabigol no Flamengo, 10 gols tem o Cano e o artilheiro é o Leanderson Genésio, conhecido como Lelê, jogador do Volta Redonda, com 12 gols. Aliás, é interessante, a campanha dos 3 primeiros, muito semelhante, tanto que ficaram separados apenas por 2 pontos. E o Vasco teve uma vitória a mais, 8, porque empatou um jogo a menos, né? Teve um empate só. Então foram esses 2 pontos que deixaram o Fluminense à frente. O Vasco e o Flamengo tiveram 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Número de gols marcados também ficou muito próximos, né? O Fluminense marcou 20, o Vasco 20, o Flamengo 19, só que o Fluminense tem a melhor defesa com 4 gols, Vasco e Flamengo sofreram 6. Então você vê que os 3 grandes aí apresentaram um desempenho muito próximo um do outro. Agora, o Volta Redonda, Edu e fãs de esporte, é o melhor ataque da competição. Se não me engano, são 27 gols marcados, só que a defesa sofreu 15. Ou seja, em jogo do Volta Redonda, não tem 0-0, é um monte de gol de preferência. Se bem que não, está errada essa minha informação. Teve sim um 0-0, você sabe, Edu? Justamente na primeira rodada, com o Nova Iguaçu, 0-0. Depois não. Depois, jogo do Volta Redonda significa ou ele faz muitos gols, ou também sofre vários, como nós vimos, mas serão um adversário chato para o Fluminense. E o duelo Flamengo e Vasco, gente, neste momento há a empolgação do Vasco e um Flamengo mordido, um Flamengo que deve entrar realmente de uma forma assim, muito forte na próxima etapa. Se me perguntar favorito, não digo, nem na semana que vem quando tiver o palpitão. Palpitão você não escapa, não. Palpitão sempre às sextas-feiras, a gente espreme e consegue o palpitão do Antero. Bom... galera, não tem como não colocar, né, o Vasco como favorito nesse confronto contra o Flamengo, devido às condições que se encontra o Flamengo nos últimos jogos. Não tem como ficar colocando o Flamengo como favorito, né? O Vasco vem muito empolgado aí depois dos últimos resultados, venceu 2 clássicos, né? Conseguiu vencer o Botafogo, venceu o Flamengo, conseguiu vencer o Bangu e terminou na vice-liderança aí, né, com o vice-campeonato, né, da Taça Guanabara, né? E agora o confronto contra o Flamengo vai ser um confronto que vai colocar a equipe do Vasco muito confortável na partida, já que a equipe do Vasco joga pelo empate, né? O Vasco, se fizer um gol, já iniciando o jogo com um gol, vai ficar muito tranquilo na partida, e o Flamengo, a pressão vai ser toda para cima do Flamengo. A pressão não está em cima do Vasco, está em cima do Flamengo. Quem precisa correr atrás dos resultados é a equipe do Flamengo, que vive um momento muito ruim com o técnico Vitor Pereira. E temos aí o confronto, né? Domingo, 18 horas, teremos Volta Redonda e Fluminense. E já o Flamengo, né? E o Vasco, que faz o jogo de ida na segunda-feira. O jogo vai ser 21h10, né? Flamengo e Vasco, primeiro jogo aí com o mando do time
do Flamengo, né? Lembrando que o Vasco tem a vantagem do empate, né? Então teremos aí 2 jogos aí muito importantes da semifinal do Campeonato Carioca. E coloca nos comentários aí, né, galera? É muito importante a opinião de vocês. Coloca o palpite de vocês para esse jogo entre Flamengo e Vasco. Quem é que vai levar a melhor para a final do Campeonato Carioca? Lembrando que o Vasco nos últimos anos aí não vem conseguindo chegar numa final de Campeonato Carioca, né? Nos últimos anos tem dado Flamengo e Fluminense. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.